Uma das características mais importantes é a autonomia da vontade na arbitragem. Os envolvidos precisam estar de acordo em relação à arbitragem como meio de resolução de conflitos. Nesse contexto, a convenção de arbitragem é o gênero do qual a cláusula compromissória e o compromisso arbitral são espécies. Através dela, as partes convencionam solucionar determinada disputa por meio da arbitragem. A cláusula compromissória é inserida em contrato regulador da relação jurídica, através da qual as partes se comprometem a submeter eventuais conflitos à arbitragem. Portanto, ela ocorre anteriormente ao conflito, de forma a já deixar estabelecido um meio de resolução que ambas entendem adequado para o caso. Ela será uma cláusula que falará algo como: a sede da arbitragem será na cidade X, estado Y, do país Z. O idioma será o português. Esse procedimento contará com a atuação de tantos árbitros, nomeados nos termos do regulamento disposto nos parágrafos F a G. O número de árbitros geralmente fica em torno de 1 ou 3, mas podem ser convencionados mais árbitros. O compromisso arbitral é a forma de convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Sendo extrajudicial, será celebrado por documento particular assinado por duas testemunhas ou por instrumento público. Por outro lado, caso o compromisso arbitral seja judicial, será celebrado por termo nos autos perante o juízo ou tribunal onde tiver curso a demanda. Nesse caso, as partes estarão de acordo em sair do âmbito do judiciário para buscar a arbitragem como meio de resolução de conflitos. Ao desenvolver um compromisso arbitral, é importante frisar que ele possui elementos obrigatórios e outros facultativos. Por isso, um escritório de advocacia especializado em arbitragem é essencial para que tudo seja feito com eficiência. A chamada cláusula compromissória cheia é aquela que inclui as regras necessárias para instituir e processar a arbitragem. Isso pode ser feito incluindo essas regras na própria cláusula ou indicando as regras de uma determinada instituição arbitral. Cláusula arbitral vazia ocorre quando não temos uma forma plenamente definida sobre a instituição da arbitragem, com todos os aspectos relevantes identificados com clareza. Nesse contexto, a parte interessada manifestará à outra sua intenção de iniciar a arbitragem por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante a comprovação de recebimento. Dessa forma, a convocará para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. Não comparecendo a outra parte, um procedimento judicial poderá ser instaurado só para lavrar um compromisso para que a arbitragem seja iniciada. A convenção de arbitragem também escolhe o procedimento a ser seguido, tendo em vista o objetivo da sentença arbitral, além da lei aplicável ao caso. É possível, inclusive, permitir decisão por equidade. Nesse contexto, a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade. Uma arbitragem por equidade pode ter uma sentença que observa o direito, que não o observa, ou que seja contrário ao previsto em lei. No entanto, o limite é dado pela lei de arbitragem, que informa que a sentença arbitral não poderá violar a ordem pública e os bons costumes. Os procedimentos arbitrais devem sempre respeitar o contraditório, a igualdade das partes, a imparcialidade do árbitro e o seu livre convencimento. Essa autonomia da vontade encontra limite nas relações de consumo, pois são consideradas nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam utilização compulsória de arbitragem. A razão disso é a assimetria da relação entre consumidor e empresa, o que pode acabar por criar situações de injustiça. Também é possível a arbitragem trabalhista relativa a contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior
a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social. Portanto, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa de empregado ou mediante a sua concordância expressa. Temos também previsão expressa de possibilidade de arbitragem na administração pública, sendo necessariamente uma arbitragem de direito. No entanto, isso pode ficar confuso. Vamos imaginar o contratante particular que adere a uma concorrência pública. Como ele vai debater alguma cláusula ou chegar a um acordo sobre seu conteúdo fora do processo licitatório? Por outro lado, a administração pública não é movida por uma autonomia da vontade, mas apenas pelo interesse público e pela legalidade. Por isso, esse tem sido visto como um terreno pantanoso pelos advogados especialistas no direito administrativo.